Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu queria dar um aviso a vocês sobre essa imagem aqui, ó. Isso mesmo, a Olimpíada de Ciências. Como é que vai acontecer, professor? A Olimpíada ela vai ser no formato online, onde vocês irão acessar ao cartão de inscrição que eu vou disponibilizar para vocês no final da aula. E vocês irão acessar quinta-feira, tá certo? Quinta-feira é o dia dessa prova, dessa Olimpíada. Então fiquem atentos às instruções e não esqueçam, porque vai ser totalizado como uma nota. Então, a nota de ciências de vocês vai ser totalizado, uma das notas dessa unidade através dessa prova, dessa Olimpíada de Ciências. Então, vamos para o conteúdo agora? Bem, pessoal, para darmos continuidade, a gente precisa compreender que durante os próximos conteúdos nós iremos falar sobre reações químicas. Mas para a gente falar de reação química, a gente precisa primeiramente compreender que essa reação ela precisa ter ligações. Então vamos primeiro compreender as ligações químicas para depois abordarmos essas reações. Vamos lá? Precisamos lembrar que a matéria ela pode ser dividida em misturas e substâncias. Então, as substâncias elas têm uma subdivisão que é chamada de substâncias simples e substâncias compostas. E temos também as misturas, que elas podem ser classificadas em dois aspectos, que são as misturas homogêneas e aquelas misturas heterogêneas. Então, para a gente compreender, a gente passa a classificar as substâncias em três tipos. A primeira é a substância iônica. Elas vão conduzir a corrente elétrica do estado líquido, mas não do sólido, ou seja, tem uma temperatura de uma fusão, só que uma temperatura mais alta. Então, a gente passa a classificar ela como uma substância iônica devido aos íons presentes nela. Então, essa é a primeira classificação das substâncias, considerado como substâncias iônicas. Já a substância molecular, ela não vai conduzir corrente elétrica, ou seja, nem nos estados sólidos, nem nos estados líquidos, e vão apresentar temperaturas de fusão, só que de uma forma mais baixa, ou seja, as substâncias dos outros dois grupos estarão representando isso. Então, podemos dizer que as substâncias moleculares, elas serão um conjunto de duas ou mais moléculas. E temos as substâncias metálicas, que elas vão conduzir corrente elétrica, tanto no estado sólido quanto no estado líquido, e vão ter uma temperatura que a gente chama de temperatura de fusão relativamente alta, ou seja, ela vai ter uma temperatura elevada. Então, a gente passa a compreender que esses aspectos, eles estão sempre classificando um determinado grupo na tabela periódica. E temos também no livro de vocês, na página 75, a propriedade de algumas substâncias químicas em uma tabelinha dividindo as substâncias iônicas, moleculares e metálicas. Então, gente, como vivenciamos agora, nossa tabela ela é dividida em substâncias, sejam elas substâncias iônicas, substâncias moleculares ou substâncias metálicas. O que é que vocês irão fazer agora? Vocês vão fazer uma atividade seguindo a seguinte instrução. Uma tabela, onde essa tabela ela precisa ter o nome de 5 organismos da tabela periódica que represente as substâncias iônicas, 5 que represente as substâncias metálicas e 5 que represente as substâncias moleculares. Eu quero que vocês me enviem até sexta-feira essa atividade, ok? E essa foi a nossa temática, essa foi a nossa aula de hoje. Então fiquem atentos, façam as atividades, me enviem até sexta-feira, tá certo? Para que a gente possa colocar como presença. Tchau, tchau e fiquem com Deus.